Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino, ok? Para que você possa receber as futuras notificações. Bom, eu quero falar de um assunto muito recorrente nos dias que nós estamos vivendo. Diante de tantas incertezas e tanta ebulição social, tanta essa doença terrível que tem acometido tanta gente, e isso tem gerado muitos transtornos, né? Muitas coisas que vão nos pressionando, a falta de emprego, dificuldades financeiras, os preços aumentando absurdamente, até em função da limitação de produção em alguns setores. A gente vê uma guerra política intensa no mundo, transformações, mudanças, a incerteza do futuro, né? A incerteza de como as coisas irão acontecer, restrições de liberdade, obrigatoriedade de determinadas ações e comportamentos que vão sendo impostos, né? E isso tem gerado algo terrível sobre o ser humano, que é exatamente uma coisa chamada ansiedade, né? E se você for procurar saber ansiedade, uma das definições diz que a ansiedade ela é aflição, angústia, perturbação do espírito causado pela incerteza ou relação com qualquer contexto de perigo. Ora, muito dessas coisas nós estamos vivendo nesse tempo, né? Aflição, né? Por não saber como lidar, às vezes pessoas que têm parentes, amigos internados, aquela aflição de saber como que ele está, de notícia, a angústia, né? De você não poder fazer nada, a impotência diante de algumas coisas, algumas situações que vão acontecendo, né? E a perturbação do espírito causada pela incerteza. Uma das maiores dificuldades que nós temos é lidar com a incerteza, é lidar com situações quando a gente percebe que perde o controle. E quando eu digo perder o controle, não é perder o controle simplesmente para Deus, porque aí você abrir mão do controle para poder dar para Deus, não é isso. É quando você percebe que a sua vida realmente está perdendo o controle, as suas finanças, a sua casa, um filho, o casamento e assim por diante, né? E essa relação com qualquer contexto de perigo. Hoje nós vivemos um tempo que o perigo ele jaz à nossa porta, né? Muitas pessoas até têm uma dificuldade muito grande de lidar com tudo isso, porque até em função de todas essas coisas que nós temos vivido nesse mundo, o perigo tem se tornado algo muito real e muito presente na nossa vida. Agora, eu gostaria que você entendesse que como que eu resolvo isso, pastor? É uma coisa muito simples. Tem duas coisas extremamente importantes de a gente lidar com tudo isso, que talvez seja melhor do que muitas outras, que é a oração e a fé. Inclusive, a Universidade de Thomas Jefferson e algumas outras fontes científicas, que a Universidade de Thomas Jefferson na Pensilvânia já declara, né, que o cérebro, que a doença, ela reage, ela tem a importância da fé e da oração, ela é vital em alguns casos, em algumas situações, e que sim, ela surte em efeito diante de alguns quadros e diante do comportamento humano, né? Que a fé e a oração é algo efetivo. E tem um escritor que dizia o seguinte, se não me engano, Marcos Lucado, que dizia que a fé e a oração são como dois remos que conduzem o barco. Se você usar só uma, o barco vai andar em voltas, mas se você usar as duas coisas juntas, elas irão te conduzir pelo caminho seguro e te levar até outra margem do barco. Não à toa, lá em Filipenses, capítulo 4, no verso 6 e verso 7, Paulo, orientando os filipenses, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições
pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, Paulo, ele dá uma orientação: não andeis ansiosos. Eu sei que diante de tudo esses quadros que eu tenho apresentado, é difícil você não estar ansioso. Mas ele dá um escape. A Bíblia diz que não há tribulação que venha sobre vós que não seja humana, mas juntamente com todas elas, Deus, ele nos dá o escape. E esse escape é a fé. Esse escape é a oração. A fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não à toa em Provérbios 23 diz que assim como imaginou na sua alma, assim é. Então, e como que eu te gero fé na minha vida? Através da palavra de Deus, alimentando minha alma e meu espírito daquilo que a palavra de Deus diz. E aí eu passo a ter segurança no Senhor. E por ter segurança no Senhor, eu uso da oração como uma válvula de escape, onde eu posso me abrir com Deus, falar com Deus e ter a certeza de que, como diz o texto, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas porém sejam conhecidas. Conta para Deus o seu problema. Deixa Deus, apesar de Deus já saber, ele usa desse artifício, ele usa dessa arma, ele usa desse mecanismo e dessa forma de comunicação que nós temos com ele, para que justamente a gente possa se abrir e desabafar, mas com aquele que de fato pode resolver os nossos problemas. Os nossos problemas não serão solucionados por homens, não está num governo, não está num sistema de saúde, no sistema econômico, não é nada disso. Essas coisas, de uma forma ou de outra, com o tempo ou não, elas vão se ruindo, mas o nosso Deus é a nossa coluna e o nosso sustento por toda a eternidade. Nele nós podemos confiar. Por isso o texto diz: não andeis ansiosos de coisas que não sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, os seus pedidos, pela oração, pela súplica. Há momentos que você tem que suplicar, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, me dê forças, com ações de graças, certo de que Ele é um Deus que não somente ouve, mas responde a oração. E por isso, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Esta é a nossa segurança. E esta é a arma que nós temos, não somente para resolver os nossos problemas, mas para combater a ansiedade da nossa alma. Não à toa, Davi dizia no Salmo 42, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Que pode parafrasear com esse texto aqui. Pense nisso. Deus abençoe você.